O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Amui e o curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Amui, sou advogado militante na área de direito do trabalho e direito previdenciário. E estarei com vocês no TV Justiça, nesses próximos 5 encontros, para debater e entender o direito previdenciário, principalmente no que se refere aos segurados especiais. Então, as nossas aulas, elas partirão daquela premissa básica de quem é o segurado especial, quem são os seus dependentes, os meios de prova e os direitos hoje tutelados pela jurisprudência e pelo legislador, para a proteção destes trabalhadores. Então, antes de adentrarmos profundamente nesse conteúdo, necessário se faz entender e conceituar segurado especial. Porque se eu entendo, se eu conceituo adequadamente, dificilmente terei prejuízo na esfera judicial. Então, é a isso que me proponho e é isso que tentaremos trabalhar no transcorrer dessas aulas. Historicamente falando, os segurados especiais passaram por um tratamento, hoje, na lei, de proteção. Quando vocês fizerem uma análise da jurisprudência que se refere aos segurados especiais, não raramente vocês verão a questão do princípio do pró-mísero ou da proteção pró-mísero. Por que isso? Porque os trabalhadores rurais, antes de 88, não tinham os mesmos privilégios dos trabalhadores urbanos. Então, quando eu faço a leitura do artigo 94 e dos seus incisos, é possível perceber, naquela parte principiológica, um tratamento igualitário entre trabalhadores urbanos e rurais no que tange à implantação de benefícios. Então, ou seja, os benefícios criados para os urbanos devem ser idênticos aos criados para os trabalhadores rurais. Entretanto, a forma de concessão destes benefícios, ela pode ser feita de maneira isonômica, ou seja, aqueles que se encontram em situação de desigualdade serão tratados desigualmente. É o caso dos segurados especiais que trataremos hoje. A Lei 8.213, em seu artigo 11, inciso 7, ela vai nos trazer quem são os segurados especiais. De acordo com a lei, são segurados especiais os proprietários, os produtores, parceiros, meeiros, assentados, arrendatários, pescadores artesanais, índios tutelados mediante declaração da FUNAI, dentre outros, que explorem a atividade na forma de subsistência individual ou de economia familiar e sem o auxílio de terceiros na condição permanente. Esse conceito de segurado especial é que nós trataremos no transcorrer dessa aula. Então, eu vou dividir por tópicos para que nós possamos compreender melhor quem são. Pois bem, num primeiro momento, nós vamos analisar aquela primeira parte lá do artigo 11, inciso 7 da Lei 8.213, já fazendo paralelo com o decreto 3.048/99 em seu artigo 9º. Isso é importante porque o decreto ele nos traz algumas conceituações, alguns itens a mais do que dispõe a Lei 8.213, principalmente porque sabemos que no Brasil o nosso legislador adora alterar condições aqui, acolá. Então, precisaremos analisar alguns pontos específicos determinados pelo decreto 3.048/99. Pois bem, produtor, parceiro, meeiro, arrendatário, assentado, todos estes indivíduos devem explorar a atividade econômica, retirando da terra a sua própria subsistência. Então, não adianta você ser
um morador da zona rural. Não adianta você ser proprietário de um pequeno pedaço de terra na zona rural. Não adianta você ter um contrato de parceria na zona rural. É necessário que você promova ou desempenhe a sua atividade, retirando da terra a sua própria subsistência. Nós devemos pensar em segurados especiais aqueles indivíduos que trabalham de forma bem rudimentar, né? Que plantam para retirar a sua alimentação, que cuidam de animais para a própria alimentação ou para um pequeno comércio, aquele comércio de beira de estrada, aquele comércio em feiras ou com comerciantes da região. Inclusive, em relação a esse tópico, é importante trazer à baila entendimento jurisprudencial que se refere à subsistência do segurado especial. Entende hoje o STJ e vários dos nossos tribunais regionais federais que essa subsistência não pode ser acima daquilo que permita a economia familiar. Como assim, professor? Por exemplo, tenho uma pequena propriedade rural, mas ali eu desenvolvo uma atividade já extremamente desenvolvida se comparada a algo em economia familiar. Dali eu tiro renda elevadíssima se comparada à região para a qual eu desenvolvo a minha atividade. Nessas condições, este segurado, este trabalhador, deixa de ser enquadrado como especial, segurado especial, e passa a ser enquadrado como contribuinte individual, né? Isso em conformidade com o que dispõe a Lei 8.213. Então, importante analisar primeiramente a forma como esse trabalhador retira a sua subsistência daquela propriedade rural. Então, reforçando, esse segurado especial não pode retirar daquela terra renda elevadíssima se comparada à região. Então, trabalho para a própria subsistência, individualmente, e subsistência da sua família, também em economia familiar. No segundo momento, nós analisamos o conceito dado pela Lei 8.213 no que se refere a quem é abarcado por essa proteção. Então, nós temos o proprietário, o parceiro, o meeiro, o comodatário. Nós temos N pessoas que explorem a sua atividade individual ou em regime de economia familiar em terras de até 4 módulos fiscais. Mas, ao final da aula, nós comentaremos essa característica dos 4 módulos fiscais. Professor, eu sou um trabalhador rural. Eu sou contratado por fazendeiros para a instalação de cercas, para roçar o mato, para fazer aquela atividade eventual naquela propriedade. Eu sou segurado especial? Não. Você não é segurado especial. Você será enquadrado como contribuinte individual. No mesmo artigo 11, todavia, lá no inciso 5. Esse contribuinte individual, ele é o trabalhador que desenvolve as suas atividades por mera liberalidade, sem vínculo empregatício fixo, né? Sem uma subordinação direta, e que também não desenvolva essa atividade em regime de economia familiar. Então, por isso que esse trabalhador, ele deixa de ser segurado especial e passa a ser contribuinte individual. Certo? Uma outra informação importante é no que se refere aos empregados rurais. Estes empregados rurais, durante muitos anos, foram protegidos pela legislação previdenciária para serem enquadrados em equiparação aos segurados especiais a fim de concessão de benefícios previdenciários. Então, nós temos empregados rurais, os contribuintes individuais e temos os segurados especiais. Estes 3, ou seja, os trabalhadores rurais, desde 1991, eram protegidos pela legislação a fim de que pleiteassem benefícios previdenciários sem a comprovação de contribuição. Essa situação, em tese, perduraria até 2006.
O legislador prorrogou 2008, posteriormente, através de medida provisória, novamente até 2010. Em 31 de dezembro de 2010, nós tivemos, por força do que dispõe o artigo 143, hoje da Lei 8.213, a exclusão da proteção pró-mísero dos empregados rurais e dos trabalhadores rurais como um todo, contribuintes individuais, por exemplo, e tivemos essa proteção irrestrita apenas aos segurados especiais, que é o nosso tema de hoje. Então, por isso que é importante entendermos com mais eficácia quem são esses trabalhadores, para que nós não passemos por apuros, né, no Poder Judiciário, pleiteando benefício sem comprovar contribuição para aqueles que não se enquadram como segurados especiais. Uma outra característica importante e que precisamos destacar dentro desse conceito se refere ao pescador artesanal. Nós temos lá, como inicialmente tratado, os parceiros, meeiros, arrendatários, comodatários, todos eles trabalhando na terra. Só que o legislador também introduziu o pescador artesanal. E o decreto 3.048/99 fez questão de delimitar quem são esses pescadores artesanais. E para isso, ele nos fez um conceito em relação ao peso, à forma daquela embarcação conduzida por aquele trabalhador. Então, hoje, de forma mais simplificada, pescador artesanal é aquele que trabalha individualmente ou em economia familiar, em embarcações de até 6 toneladas de arqueação bruta. Então, a minha embarcação não pode ter mais do que 6 toneladas. Quando eu trabalho na condição de parceiro outorgado, quando eu sou parceiro outorgado, a arqueação bruta daquela embarcação não pode ultrapassar a 10 toneladas. Ou seja, eu tenho, em se tratando de peso, né, uma quantia relevante para me enquadrar na condição de segurado especial. Agora, informação importante. Entende a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que eu não estou adstrito àquela arqueação bruta de 6 ou 10 toneladas, de forma que, uma vez ou outra, de forma aleatória, de forma eventual, aquele trabalhador tendo contato com barcos com peso superior ao que determina a lei, não significaria por si só a sua exclusão da condição de segurado especial. Então, ou seja, você, atuante no direito previdenciário, que se deparar com o caso de pescador artesanal pleiteando benefícios previdenciários, primeira questão, verifique a embarcação por ele utilizada. Se ele chega ao seu escritório, se ele chega em você e lhe questiona o seu direito previdenciário, e lhe apresenta uma embarcação com mais 6 toneladas ou com mais 10 toneladas, analise o caso concreto. O direito previdenciário, no que estão em segurados especiais, precisa, hoje, de atuadores, de advogados, de juristas, que entendam especificamente o caso concreto. Então, não significa que por ele ter uma embarcação acima de 6 ou acima de 10 toneladas, que ele automaticamente estará excluído do rol de segurados especiais. É importante que nós verifiquemos se essa atuação dele é esporádica, como ela é feita, se aquela embarcação é nova, se aquela embarcação é muito antiga, se aquela embarcação realmente permitiria a ele uma pesca profissional, né, para ele trazer grandes fortunas ou para ele trazer uma renda